Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem é o jogador-chave da era Mano Menezes, que ainda tá no começo? As impressões do técnico do Timão depois da vitória sobre o Cuiabá. E a perspectiva daqui pra frente, vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, escutei atentamente a pequena entrevista coletiva que o técnico Mano Menezes concedeu após a vitória em Cuiabá. E por que eu digo pequena? Porque isso é muito comum quando as equipes vão viajar, vão jogar fora de casa e nem todos os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube conseguem acompanhar, né? Então muitas vezes você depende lá de uma ou outra pergunta da imprensa local ou um ou outro setorista, né, como a gente fala, repórter que acompanha o dia a dia para poder ir lá fazer uma pergunta. Uma pena. Poucos questionamentos sobre a vitória, mas nessas explicações ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro que ele adotou a escalação de jogar com os mais experientes. E por que ele disse isso? Porque ficou muito visível contra o América que o time sentiu o baque na questão da pressão, especialmente depois do gol do Benítez. Porque ali tem um estádio que está apoiando e daqui a pouco pode se virar contra si. Eu não estou nem falando aqui em termos de vaia, em termos até do jogador, né, que está se sentindo pressionado para dar uma resposta. O time está vivendo uma situação difícil em termos de tabela, né, e foi visível, né? O Corinthians teve muita dificuldade, até mesmo em questões táticas, né? Desorganizou completamente, ficou no desespero, muitos cruzamentos e aí acabou evitando a derrota no último instante do jogo. Mas assim, foi muito complicado. E aí o Mano escala os jogadores mais cascudos para que eles suportem a pressão de estar vivenciando esse momento, né? E de jogar um jogo que a vitória era fundamental. E ela acaba acontecendo. Ele explicou que o começo não foi tão bom assim, algo que a gente já tinha até analisado aqui no vídeo pós-jogo e tudo mais. Depois o Corinthians foi se encontrando aos pouquinhos. E aí ele explicou algumas mexidas táticas, né? Porque, por exemplo, se ele recorreu aos jogadores mais experientes, por que não o Fagner e sim o Bruno Mendes? E aí ele explicou, né, que o Isidro Pita, que é o paraguaio, que é um centroavante, mas que está sendo escalado pelo Antônio Oliveira mais pelo lado esquerdo, que poderia dar um trabalho por ali. E aí ele coloca o Bruno Mendes, que tem um resguardo defensivo, mas que ao mesmo tempo pode ter o Juliano ali, que é um destro que foi deslocado para o lado direito para fazer essa combinação e o próprio Juliano daqui a pouco se soltar para o Bruno ficar ou o Yuri Alberto ali na frente fazer esse facão de profundidade, o que aconteceu em alguns momentos. Tem até uma finalização importante do Yuri num passe do Bruno Mendes quando ele finaliza e o Walter defende. O Mano também entendendo que o Yuri pode fazer essa função e não ser necessariamente um atacante, um centroavante de área, referência, que ele tem a mobilidade para poder fazer isso, receber bola no ponto futuro e tudo mais. A gente queria outras explicações, né? Por exemplo, o Moscardo, por que entrou só no segundo tempo? Será que é uma questão física? O Renato Augusto não está numa posição diferente, ele está com dificuldade, a questão física do Renato está resolvida. Enfim, o Mano não conseguiu responder todas as nossas dúvidas, mas falou a respeito dessas questões que eu falei para vocês. Mas a gente precisa falar de um jogador que está se tornando um cara-chave nessa curta ainda era Mano Menezes na sua passagem, na terceira passagem dele pelo clube. E é muito legal quando a estatística, que eu acho que ela não deve ser apenas o balizador para a gente definir se o cara tá rendendo bem e tudo mais, mas ela nos dá um norte, ela é uma bússola, ela é um sinal muito importante. Mas é muito legal, ainda mais, quando traduz exatamente aquilo que a gente está vendo. A gente já tinha falado aqui do quanto o cara está se afirmando, do quanto ele está crescendo, do quanto ele ressurgiu, e agora vem a estatística que nos comprova isso. Eu estou falando do Giuliano. O Juliano que tem contrato encerrando no final do ano, a gente não sabe se ele vai permanecer e eu nem sei se esses números aqui vão indicar que ele deva renovar o seu contrato. Não é isso, mas é pra gente falar que realmente o Juliano tem se entregado e tem preenchido alguns requisitos, como por exemplo, a turma do SofaScore divulgou os seguintes números, né, do Juliano na era Mano Menezes. São 6 jogos no comando do Mano, 3 como titular. Ele tem 1 gol já, 4 finalizações, sendo 2 no gol. Ele é líder em desarmes, ele sofreu mais faltas do que cometeu, tem 86% de acerto no passe e 70% em bolas longas. Então, assim, um cara que tá com uma precisão muito maior do que a gente já viu do Giuliano. Tá sendo um cara muito importante ali no meio, tá com números superiores, inclusive, ao do Renato Augusto. A gente tava vendo isso dentro de campo, né? Pô, o Giuliano tá sendo importante, tá sendo participativo, tá aparecendo, tá marcando, tá cercando, tá finalizando, tá fazendo gol. Vem aí o SofaScore, né, que trabalha
especificamente com estatística, e nos traduz, né, nos desenha, né, tudo isso que a gente está vendo dentro de campo em números. E eu acho que isso é um indicativo, no mínimo interessante, para a gente avaliar se o Juliano deve permanecer ou não, dentre tantas análises que serão feitas com jogadores em fim de contrato, visando uma reformulação e uma renovação para a próxima temporada. Tem outro jogador que, assim, de novo, também traduz aquilo que a gente está vendo em campo, especialmente nesse jogo contra o Cuiabá. Eu fiquei comovido com o esforço hercúleo de Yuri Alberto no ataque do Corinthians. É impressionante como correu, como se desdobrou. E aí, os caras também trouxeram aqui os dados dele nessa partida. Ele foi o líder dos duelos ganhos, ele ganhou 9 duelos, foi o líder dos duelos disputados, ou seja, ele disputou 17 duelos, ganhou 9 deles, foi o líder em passes decisivos, 3, acertou no gol o único chute que ele deu, ou seja, a única finalização que ele conseguiu foi correta, foi no alvo, recuperou 2 bolas e ainda teve um desarme. Um cara que teve uma atuação muito coletiva, né? Porque quando a gente fala, é claro que o centroavante ele vive de gols e ele precisa empurrar a bola para a rede, mas assim, a chance mais clara do jogo foi um passe dele para o Matias Rojas. Ele deu um passe que poderia ter sido uma assistência se o Rojas não tivesse desperdiçado. O Walter defendeu, mas abriu um clarão, ele deu um passe açucarado porque ele estava marcado e o Rojas desperdiçou. Então o Yuri foi um cara importante. Se ele não conseguiu fazer o seu gol, e ele tem sido, visualmente, tá? Os números aqui, eles só saltam aos olhos daquilo que a gente viu dentro de campo, mas, é visível. O cara não para de correr um segundo, dá carrinho, perde o calção, né, que sobe lá quase, né, deixa o cara pelado, dá carrinho, vai pra lá, vai pra cá. Muitas vezes tropeça na bola? Sim. Muitas vezes comete um erro técnico? Sim, porque ele participa muito do jogo. Então é natural, você tem uma amostragem muito grande, você vai errar mais, mas ele é um cara que tá buscando. Você não vê o cara reclamando com o companheiro, do tipo, não me tocou a bola no pé, ou enfim, o acomodado, com a mão na cintura, ou fazendo migué. Eu não vejo isso do Yuri Alberto, eu acho que isso tem que ser valorizado. Claro que é muito pouco, é claro que a gente esperava mais, é claro que o momento do time não é interessante, mas sei lá, acho que são, enfim, números interessantes para a gente poder analisar. E agora vem o jogo contra o Santos, e o Mano até falou sobre isso, né, porque ele foi questionado se o América, por exemplo, se defendeu, se o Santos não vai fazer isso, porque está precisando sair da situação que está. Ele entende que não, porque aí é um clássico, é um confronto de outra tradição, outra turma, são 2 gigantes, aquela coisa toda. Apesar do Santos estar vivendo essa dificuldade, tem jogadores do meio para frente, como o Soteldo, Marcos Leonardo, e o DNA do Santos é jogar para frente. Então o Mano acredita num jogo aberto, num jogo bem disputado. Eu não sei se vai ser dessa forma, mas é fato que o Santos tem qualidade para poder construir, para poder fazer os seus gols e vai precisar, evidentemente, buscar pontos na Neoquímica Arena. Por outro lado, o Corinthians vai precisar confirmar essa vitória fora de casa. Como é que você confirma uma vitória fora de casa? Ganhando em casa, porque aí essa vitória tem valor. Senão não adianta nada, né? Porque esses pontos ganhos contra o Cuiabá são aqueles perdidos contra o América. Então, quando você vence o Santos dentro da sua casa, você volta a se estabelecer dentro da competição. Pelo menos é o que eu entendo. O que vocês acharam aí? Vocês acham que tem que renovar com o Juliano? O Yuri Alberto é um cara que está merecendo reconhecimento. Com quem mais vocês renovariam, que acham que merece uma oportunidade? O Gil, o Fagner, o Fábio Santos vai parar, né? Queria saber a opinião de vocês, o Bruno Mendes. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!